Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar. Que em tudo que você empreender, fazer no dia de hoje, venha prosperar, porque o Senhor é bom, é justo e é fiel. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a adoração. Ele vive, Ele reina, Ele é Senhor. Jesus te ama e quer mudar a tua história. Entrega para Ele o teu caminho, confia nele, porque Ele pode realmente transformar, renovar, restaurar, curar, libertar e pode mover céus e terras por amor ao teu nome. Ele pode sim te alcançar aonde quer que você esteja e Ele pode mudar a sua história. Amém? Certa vez eu estava evangelizando um senhor de idade que há muito tempo vivia de magia negra, vivia de obras de feitiçarias, e conforme eu tentava conversar com ele e dizer para ele que Jesus era rei, é Senhor e é Deus, ele deu crédito, mas ele achava que os pecados dele eram muito profundos, muito tenebrosos para obter perdão. E ali foi um trabalho, um processo de dias, trabalhando o seu coração e dizendo para ele que não, meu senhor, entenda, Jesus ele pode perdoar e ele quer que se você se arrepender, o Senhor perdoa. Muitos estão como esse senhor, estão presos a um passado de tristeza, a um passado de luta, a um passado aonde foram dominados, aonde foram usados, aonde foram enlameados pelo pecado e acham que não são dignos de perdão. Mas eu quero te dizer, digno nós não somos mesmo não. O nosso perdão nós recebemos pela misericórdia do Senhor. Ele nos ama e Ele nos perdoa. Mas o arrepender-se, porque é chegado entre vós o reino dos céus, é nosso. Nós temos que nos arrepender dos maus caminhos, dos maus intentos, do desejo maligno do coração. O arrependimento é algo que tem que acontecer na nossa vida para que Deus a transforme. É algo que nós temos que dar lugar, é algo que nós temos que querer, é algo que nós temos que fazer, escolher fazer. Eu estava meditando na palavra agora de manhã cedo e veio a história daquela mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor. Ela é citada como uma mulher pecadora, ou seja, ela era alguém conhecida pelos seus pecados, pela sua miséria de vida, pela qual ela vivia naquele tempo, pelo seu estado, pelas escolhas que ela tinha feito na vida e pelos caminhos que ela tinha seguido na vida. Ao ponto que quando ela tem um encontro com Jesus, todos que têm um pouco de conhecimento da lei ficam rechaçando, preocupados, porque Simão chega a dizer, se ele fosse profeta, ele saberia quem estava tocando seus pés. E ficam preocupados. E ali Jesus começa um processo de cura interior no coração de Simão e de libertação total e plena na vida daquela mulher, porque Jesus começa a trabalhar e ensinar o poder do perdão, o poder do amor e como nós temos que chegar assim diante dele, como aquela mulher que veio, mesmo sendo tão pecadora, mesmo fazendo as coisas mais terríveis para aquela época, ela veio aos pés da cruz, aos pés de Cristo, ela veio aos pés de Jesus e com suas lágrimas ela lavava os pés, com seus cabelos ela enxugava, porque os cabelos naquela época era o sinal. Quem andava com cabelo solto era prostituta. A mulher direita ela andava com lenço sobre a cabeça. É uma questão de cultura do lugar. E ela chegou ali diante de todos, aos pés de Jesus, e se humilhou, se despojou, se entregou ali e começou a chorar e começou a se arrepender de todos os seus pecados e a chorar e a lavar os pés de Cristo com suas lágrimas. O choro dela foi tão intenso que coube, que deu para lavar os pés do Senhor. E quando ela está fazendo isso e se entregando ao Senhor, o dono da casa começa a duvidar se ele deveria ter convidado Cristo, não.
Se Jesus fosse profeta, ele saberia quem estava tocando. E aí Jesus começa a dar-lhe uma lição tão intensa, que Jesus fala para ele assim: eu entrei em tua casa e você não me recebeu com honra. Você não me recebeu com dignidade. Você me recebeu como quem recebe a qualquer um. Ela está me recebendo como quem recebe ao rei, como quem recebe ao nobre. Porque quando uma visita era muito importante e ia na casa de alguém, dava-lhe água para lavar os pés, davam-lhe ósculo santo, que era o beijo na face, ungia-lhe a cabeça em sinal de reverência, em sinal de respeito. E Simão o recebeu como quem recebe qualquer um. E Jesus não é qualquer um. Às vezes nós estamos dando crédito à palavra do Senhor, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor e estamos agindo assim, de qualquer forma, como quem está ouvindo qualquer coisa, um conto de fadas, uma historinha da carochinha, como quem está ouvindo uma história triste, melancólica. E Jesus, ele não é só uma história triste, ele é uma história de vida, ele é uma história de salvação, ele é uma história de transformação. Ele é uma história de poder de Deus, ele é uma história do mover de Deus, do amor de Deus para a nossa vida. Talvez na minha casa eu tenha trago Jesus de uma forma como se fosse um cinema, um filme, e Jesus é uma realidade. Talvez para a minha vida eu tenha Jesus como algo inalcançável, que está além de mim, porque os meus pecados, eles são tão promíscuos, tão terríveis, que não tem perdão. Não é assim. Jesus, ele veio e ele pode perdoar. Ele é aquele que levou na cruz do Calvário o meu e os teus pecados. Ele pagou o meu preço, ele pagou o preço pela sua vida, para que o inferno não detivesse a nossa alma. Quando nós aceitamos Jesus como único, suficiente Salvador, é isso que nós estamos dizendo, que nossa dívida que nos daria a condenação para o inferno foi paga. Nós recebemos esse aval da mão do próprio Cristo. Nós recebemos essa liberação da dívida a qual nós tínhamos com o mal, com o pecado, com as obras infrutíferas da carne. E nós recebemos Jesus no nosso coração e ele transforma a nossa vida. Em cada dia, em cada passo, em cada pensamento, em cada atitude. Ele nos dá direção. Ele nos faz ver que ele é Senhor, que ele é Deus, que ele é soberano, que o amor dele por nós é tão imenso, é tão intenso, que pode transformar, que pode renovar, que pode curar, que pode libertar. Talvez você esteja numa situação de uma adversidade que está lhe sucumbindo. Talvez você esteja numa situação onde você ache que você não tem mais jeito, que para sua vida não tem mais jeito. Eu quero te dizer nessa hora, sua vida tem jeito sim. Jesus te ama. E ele não te formou para que você seja escravo de ninguém, tampouco de Satanás. Ele te criou para que você seja uma vida transformada nas mãos dele, para que você seja alguém que conduza a palavra, que ande na presença dele, que fale da verdade, que viva o poder do nome dele, que viva em santidade, que viva em busca do melhor. E eu quero te pedir nessa manhã que você reflita nessa palavra comigo, porque ela veio profundamente ao meu coração me dizer que eu sou especial sim, que eu tenho valor sim, que a minha vida tem um valor inextinguível, inestimável, pela mão daquele que me criou, pela mão daquele que me salvou, assim a sua vida também tem. Eu vou ler o texto a qual estou me referindo, que está em Lucas 7, versículo 36 a seguir, que diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, com unguento, e entrando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Beijava-lhe aos pés e ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora.
Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-as, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgastes bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com a bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Talvez você ache que tudo que você tem feito não tem perdão. Eu quero te dizer, quando há um arrependimento sincero, quando nós reconhecemos quem somos e o que fazemos, com toda sinceridade de alma e coração. E a Bíblia diz que aquele que se arrepende deixa. Então há a necessidade de não só se arrepender, mas abandonar o pecado, sair da zona de conforto e entrar para a presença daquele que pode todas as coisas. Essa mulher, ela era vista como pecadora, ela andava como pecadora, ela falava como pecadora, ela vivia como pecadora. Mas no momento em que ela conheceu Jesus, o coração dela se encheu de paz e de amor e de alegria, ao ponto que ela vai em busca do próprio Cristo. E quando ela o encontra, ela se derrama. Ela derrama nos pés do Senhor o que ela tem de melhor, o que ela tem de mais caro, o que ela tem de mais, vamos dizer assim, de mais rico na sua vida. Não só o vaso de alabastro, não só o unguento precioso, mas a sua alma, a sua vida. Ela entrega, ela se doa ali naquele momento para o Senhor. Enquanto que o fariseu que o convidou para sentar à mesa com ele, julga a vida dela, julga o comportamento do Senhor e se esquece que ele também é visto como um pecador, é visto como alguém que a sociedade rechachava naquele tempo. Porém, ele acha que por ela ser mulher e os pecados dela ser tão à vista, ela era digna de ser repugnada. E, no entanto, ali o Senhor mostra que todos que se arrependem, com dívida alta, com dívida pouca, todos que se arrependem, são perdoados. Mas aquele que se doa, aquele que se derrama, aquele que entende que Jesus é Senhor e Deus e se entrega e lança aos seus pés o que tem de melhor, entrega para ele a sua vida, para que ele governe, ele vem e reina sobre esse. Então eu quero te pedir nessa manhã que, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue. Confesse-o como seu único e suficiente Salvador. Entregue o seu coração, entregue o seu caminhar, entregue o seu futuro, entregue o seu pensamento, entregue a sua atitude, entregue tudo na mão do Senhor e deixe que Ele te conduza ao caminho que se deva andar, porque Ele quer mudar a tua história e salvar a tua vida. Ah, como é que eu faço isso? Confesse-o. Diga: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te confesso, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E frequente uma igreja para aprender da palavra. Vai buscar aquele que vive e que reina. Entra para a presença daquele que pode todas as coisas. Você que já está no caminho do Senhor, mas estava com a fé abalada, confia no Senhor. Aguarde, espera, pois, no Senhor, porque Ele pode sim resolver a situação. Ele é sua força, Ele é seu escudo. Ele pode transformar a sua casa e a sua família. Não perca a sua esperança. Coloque a sua fé firmada na rocha, que chama-se Jesus Cristo. E que o Senhor venha te dar esclarecimento e entendimento nessa manhã,
para que a obra que Ele começou em sua vida venha prosperar, que Ele venha ampliar, que Ele venha transformar para a glória e honra do nome dEle. Amém? Se você chegou até aqui, nesse ponto desse vídeo, eu quero te pedir e te agradecer. Agradecer pela atenção, agradecer por ouvir essa palavra, agradecer pela sua vida diante da presença do Senhor Jesus. E pedir a você, deixe seu like. O seu like nos ajuda a ver como está caminhando, como os vídeos estão sendo recebidos ou não. E se você não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a propagar a palavra de salvação, a palavra de paz, a palavra de amor, o evangelho de Cristo a toda criatura. Compartilhe com aqueles que você acha que precisa ouvir essa palavra no dia de hoje. Porque muitas das vezes nós achamos que as pessoas estão bem, mas elas estão precisando ouvir que elas são pessoas que têm valor, que elas são pessoas que precisam, que têm Jesus